Hoje o Corinthians volta a campo pela Libertadores da América, né, com transmissão do Sport TV a partir de 9h15 da noite. Tem Corinthians e Tijuana, a volta do torcedor do Corinthians também, presenciando o jogo no estádio do Pacaembu. E o destaque da Folha de São Paulo é com relação a Paulo Guerreiro, né, que se sente como a primeira vez. Ele que foi protagonista no Campeonato Mundial, artilheiro do Corinthians e grande ídolo, né, na conquista do Mundial contra o Chelsea. Diz que jogo de hoje, com a presença da torcida corintiana, será uma estreia para ele. Paulo Guerreiro, que forma o ataque ao lado de Alexandre Pato. E ele, Alexandre Pato, que hoje inclusive é destaque do jornal Lance, já que lá no conclave, por enquanto, em 2 votações, né, os cardeais não elegeram o novo Papa, o Lance traz essa brincadeira, de certa forma, mais criativa, né? Habemos Pato. Atacante vai fazer hoje seu 11º jogo. E sabe há quanto tempo que ele não conseguia isso? Há muito tempo, né? Foram 4 vezes a sequência que ele teve de 11 jogos seguidos com a camisa do Milan. E vai se formando ao lado do Guerreiro, tentando dar essa identidade, essa cara nova para uma dupla de ataque do Corinthians. De certa forma, traz muito respeito também para quem enfrenta a equipe do Corinthians. Pato e Guerreiro. Temos Pato, né? Vamos ver se eles botaram um asterisco lá. Eu achei ótima a capa, né? Mas para lembrar que habemos é temos em latim. Isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a minha grande curiosidade nessa partida de hoje é o Tijuana. Porque, assim, ele é o líder, badalado, 3 vitórias em 3 jogos e tal. Mas ele venceu o Corinthians lá, num jogo meio parelho, e os outros 2 times do grupo são fracos, né? Então eu queria ver como é que é esse Tijuana enfrentando um Corinthians em casa, como é que ele vai se portar, se ele vai ser um time lépido e fagueiro, ou se ele vai se fechar lá o tempo todo. Eu estou muito interessado nesse jogo de hoje, eu acho que vai ser bacana. E o Corinthians também tem que mostrar, porque o Corinthians está assim, a qualquer momento eu vou mostrar que eu sou o Corinthians, mas continua com 4 pontos. Então também o Corinthians tem que dar uma deslanchada rápida. A gente vai até trazer os lances, né, dessa campanha do Tijuana, que é uma campanha invicta, 100% de aproveitamento, sem nenhum gol sofrido nessa Libertadores. Com relação ao ataque, Lofredo, o que você está imaginando para mais um jogo, Pato e Guerreiro lado a lado? Um ataque que o Corinthians foi renovando. O Corinthians foi campeão da Libertadores, o Corinthians foi campeão do mundo, e se você pegar, o Corinthians continuou buscando jogadores para ter condição de disputar espaço no time titular. O Guerreiro não estava na Libertadores, chegou para o Mundial e encontrou o espaço dele ao lado do Emerson, que estava na Libertadores, estava no Mundial e já perdeu o lugar dele para o Alexandre Pato. Então o Corinthians continuou reforçando um time que já era forte e colocou o pessoal para correr. No caso, o Emerson não correu, né? Pelo contrário, acabou faltando em alguns treinos, aceitou perder o espaço dele pro Pato. Se o Pato realmente conseguir uma sequência de jogos, ele é um jogador para disputar a vaga em seleção brasileira. E é um ataque fortíssimo, Pato e Guerreiro. Eles estão se entendendo ainda, então leva um tempo que talvez o Corinthians não tenha. O Corinthians precisa começar, como o Garamboni falou, o Corinthians tem 4 pontos, só são 3 jogos. Precisa começar a pontuar. Hoje, qualquer resultado que não seja vitória complica o Corinthians na classificação, por mais que os adversários, os Milionários e São José, sejam fracos. E complica o Corinthians, mesmo que o Corinthians se classifique, para um confronto contra outra equipe na próxima fase. Lembrar que no ano passado, o Corinthians chegou à final com o direito de mandar os jogos em casa. Todos os jogos do Corinthians, o Corinthians decidiu em casa. O Corinthians só perdia esse direito se jogasse contra o Fluminense, né? O Fluminense foi o primeiro colocado, o Corinthians foi o segundo. Isso tem uma relevância na Libertadores. Você poder decidir ao lado do seu torcedor na Libertadores é muito importante. E o Corinthians está deixando passar isso que o ano passado conseguiu construir. A gente vai mostrar a situação do grupo do Corinthians e enquanto a gente traz números até dentro disso que você falou, da torcida, da presença da torcida, Lofredo, a gente vê aí, Tijuana 9, Corinthians 4, Milionários 3 e San José 1. Torcida do Corinthians hoje, ela vai ajudar, vai atrapalhar? Como é que vocês estão imaginando a volta da presença do Corinthians e o comportamento especificamente do time, né? Com relação, de novo, a ter o apoio da torcida. Acho que só vai ajudar. Acho que a torcida do Corinthians só atrapalha quando o time eventualmente perde 3-0 e no final resolve invadir como lá atrás. Mas eu acho que hoje em dia a torcida do Corinthians conseguiu uma coisa muito bacana, eu acho que quando você assiste aos jogos do Corinthians em casa ou fora,
quando a torcida do Corinthians vai, ela apoia o tempo todo. Ela apoia muito mesmo. Ela está com DNA, digamos assim, de gritar o tempo todo. Eu acho que isso não vão tirar, não. E o Corinthians, o Tijuana, eu imagino que contava jogar contra o Corinthians no Pacaembu sem torcida. E essa vai ser uma dificuldade a mais para o Tijuana. O Tijuana não é um time ruim, não, mas ele se aproveita muito do desgaste dos adversários na viagem a Tijuana e também do seu gramado de grama artificial, que é muito difícil jogar. Aliás, tocamos mais uma vez num ponto de gramado na Libertadores. Libertadores, a adaptação ao campo adversário, ela é realmente muito difícil, porque é tudo muito diferente. No caso do Tijuana, é um campo que a gente joga pelada do final de semana, não é para jogador profissional. A FIFA aceita, né? Tá dentro das regras, mas muda completamente a característica do jogo. O Corinthians teve muita dificuldade com isso e no Pacaembu, evidentemente, não vai ter. Tijuana, que nesse seu gramado sintético, né, até agora conquistou 2 vitórias, foram 2 jogos em casa, 2 vitórias, além da vitória fora de casa contra o Milionários. Então, vamos mostrar aí gols da campanha de 100% de aproveitamento do Tijuana. Tijuana que se iguala ao Atlético Mineiro, né? São os 2 melhores times. Você saberia desvendar o mistério do Tijuana? Lofredo até tentando ajudar aí o Garamboni. Não, eu vejo como grande, nesse caso é uma vitória fora de casa contra o Milionários. Vamos falar que o Milionários não é assim aquela força. Olha, 4-0 contra o San José, que é uma equipe talvez seja a mais fraca do grupo. E o gramado é claramente artificial, né? Sintético total, não é nem mesclado. Uma grama brilhosa. É, né? não é nem mesclado, ela é durinha, é como jogar em cima do carpete da sala. Né? Claro que a bola quica, quem não está acostumado, o gramado é para os dois. Claro que o gramado é para os dois, mas o Tijuana joga sempre nesse gramado. O time que vai fazer uma partida por ano ali acaba sentindo muito, porque o controle da bola é completamente diferente. O tempo da bola muda do jeito que o jogador está acostumado na grama natural. Então, esse é um dos segredos do Tijuana. Em casa, eu imagino, o Tijuana já fez 6 pontos, imagino que vai fazer 9. Ou seja, o Tijuana provavelmente vai ter pelo menos 12 pontos e será um dos classificados do grupo. Lembrando que em 2010, na final da Libertadores, né, o Inter passou por uma situação semelhante quando jogou no Vulcano, estádio Vulcano lá do Chivas, né? E venceu o jogo também com grama artificial, com grama sintética. Venceu aquele que era o primeiro jogo da final, confirmou seu bicampeonato depois dentro do estádio Beira-Rio.